E aí pessoal, beleza? MC Jesus aqui na área de novo. Ontem foi o dia do aniversário de 50 anos do pouso do homem, vamos dizer assim, na superfície da Lua, certo? Quando o homem foi para a Lua, há 50 anos atrás. E o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, ele fez um vídeo muito assim interessante, ligando Napoleão Bonaparte à conquista espacial, no caso da Lua, né? O homem pisando na Lua. E aí é o seguinte, vou até deixar o link na descrição aqui, beleza? Do vídeo, é muito da hora, assim. Obviamente o Castanhari, ele tem aí milhões, né, de seguidores e tal. Ele tem a plataforma dele do YouTube é um negócio, né? Então ele tem assim, muito bem ilustrado, vídeo, tudo legal. Não é igual eu, né, que tipo, tem que fazer aqui tipo vlog ainda, né? Condições eu tenho, materiais de fazer, certo? Mas não tenho tempo. Então assim, né? No caso dele, ele tem como fazer isso, então parabéns pra ele. E é o seguinte, eu queria fazer esse vídeo aqui estendendo um pouquinho mais o que ele fez lá no vídeo dele. Porque assim, ele coloca então o início do vídeo dele falando sobre Napoleão, certo? Como aconteceu a história até chegar na conquista da Lua, certo? E aí ele liga os fatos, ele mostra o porquê que uma coisa levou a outra. E o que eu vou fazer aqui com vocês agora é diferente um pouquinho. Eu vou estender um pouquinho mais pra frente, até os nossos dias, e eu vou colocar da Lua a Bolsonaro, beleza? E vou estender um pouquinho, puxar um pouquinho para trás também, de Napoleão até a Reforma Protestante, beleza? Então vamos lá. O Castanhari diz que Napoleão, com a onda de nacionalismo que ele criou na Europa, certo? Que depois afetou todo mundo e tal, gerou a conquista espacial, né? No caso, entre Estados Unidos e a Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um resultado desse nacionalismo de cada país ali, certo? E chegou na conquista espacial porque foi a conquista espacial ela foi o resultado dessa guerra de quem pode mais, entende? Guerra de poder entre os dois polos ali, que era Estados Unidos e União Soviética, no caso, né? Eu falei Rússia, União Soviética. O que acontece? Então vamos pegar antes, beleza? Como que chegou a essa onda de nacionalismo, certo? Como que Napoleão ele chegou a esse ponto de querer conquistar o mundo inteiro, tal e tal. Aí a gente entra na seguinte questão. Napoleão ele viveu na época da Revolução Francesa, certo? E a Revolução Francesa a gente sabe que é o início ali pelo menos o que se ensina na escola, mas na verdade há controvérsia, certo? Mas o que se ensina no geral é que ele foi o início do iluminismo, certo? No qual o ser humano, a sociedade, os povos começaram a deixar de lado a religião e começaram a encarar mais a questão da ciência, certo? E a dizer que Deus não era tão importante assim, certo? O que acontece? Aí a gente vai voltar lá para trás então, beleza? Porque se está falando de religião, inclusive Napoleão era um cara que falava muito sobre isso. Ele dizia que a religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos, certo? Ele dizia que uma nação sem religião é como um barco sem bússola, certo? E ele inclusive falava também que Jesus era o único cara que ele não conseguiria nunca passar, certo? Então esses pontos são muito importantes. Até porque eu vou voltar lá para trás então. Se falou de religião, a gente vai falar sobre o grande cisma religioso que houve na história, certo? Do cristianismo, que a gente está falando de mundo ocidental, certo? Então estamos falando de cristianismo. Que foi a Reforma Protestante. Martinho Lutero, que era um monge católico, ele apresentou suas 95 teses, né? E aí, com isso, ele gerou ali um terremoto dentro da Igreja Católica, certo? Do Vaticano e tal. Não era Vaticano na época, né? Bom, enfim. Estudem aí. Os termos não importam tanto agora, mas a Igreja Católica, vamos colocar dessa forma, certo? E aí, o que acontece? Começou esse cisma, esse clash, entendeu? Essa guerra entre quem dizia que o único representante de Deus na Terra era o Papa, que era o catolicismo, e Martinho Lutero que dizia não, a gente pode ir diretamente até Jesus Cristo, certo? E aí o que acontece? Isso foi
por volta do ano 1500, certo? Que foi na época que o Brasil estava sendo descoberto aqui. Isso estava acontecendo lá na Europa, certo? Eles estavam então se digladiando, certo? Essas duas forças. Aquela que dizia não é o Papa que representa e aquela que dizia não, a gente vai diretamente a Jesus, certo? E o que acontece? Começou a crescer e tal, e o mundo se dividiu. Inclusive os reinos, tal, reis ficaram a favor de Lutero e tudo mais, certo? E aí acontece o que a gente vê hoje, certo? Existe o catolicismo e existem outras religiões cristãs, certo? E aí é uma questão muito profunda teológica, não vamos entrar nela aqui hoje, certo? Mas o que eu quero só apenas reforçar é o seguinte. No caso, a Reforma Protestante, ela gerou então uma onda de liberalismo econômico, certo? Os protestantes, no caso, eles começaram a defender o livre mercado e tal, e a iniciativa privada e tal, certo? Sem a dependência do Estado, sem a dependência do poder religioso e tudo mais, certo? Então, assim, começou-se então uma onda de individualismo, certo? No sentido de que as pessoas buscavam a Deus, elas levavam a vida delas da melhor maneira possível, elas faziam, entravam em comunidade com quem tinha pontos em comum com elas, certo? E ali elas desenvolviam ali a sua própria religião, certo? A religião entre eles, com os pontos que eram importantes para ambos e tudo mais. Aí com a Reforma Protestante veio outras descobertas bíblicas, foi indo, certo? Cada vez teve um reformador diferente, Calvino, Wesley e tudo mais. E na história, cada um desses trouxe uma descoberta na Bíblia, certo? Nova, que complementava aquela visão inicial de Martim Lutero que dizia a fé, a justificação pela fé. É a fé que justifica o homem, certo? Crer em Deus, crer em Cristo, é isso que vai purificar o homem. Não é nenhuma obra, não é ir até ninguém e tudo mais, entende? É buscar Cristo e andar com Cristo. E aí depois veio, precisa de ser batizado pelas águas, por imersão. Aí veio outro, falou outra coisa e tudo mais, certo? Na verdade, esse ponto, que eu não quero falar isso também nesse vídeo, certo? Só para finalizar esse assunto. Ele terminou ali em 1844, mais ou menos, certo? Com o início do movimento evangélico, tá? Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas vamos colocar só então como que a Reforma Protestante ela chegou até Napoleão Bonaparte, que chegou até a conquista da Lua, e como a conquista da Lua e todos esses outros fatores, Napoleão e a Reforma Protestante, estão presentes hoje com o Bolsonaro, beleza? Aí vamos lá. Então a Reforma Protestante ela gerou isso, certo? Essa onda de individualismo. Com isso as pessoas começaram a não mais buscar o poder papal, o poder da Igreja Católica e tal, e aquela influência milenar que eles tinham sobre as pessoas passou a não existir mais na intensidade que existia antes, certo? Obviamente sempre existiu de uma certa maneira, certo? E aí o que acontece? Algumas das pessoas que viam isso, das novas gerações que foram vindo, que inclusive aconteceu na Revolução Francesa, eles se revoltaram completamente contra todo tipo de sistema. Foi uma anarquia total, certo? Eles não queriam saber de nenhum tipo de sistema e tal. Era uma revolução pela revolução, entende? E aí eles fizeram isso. E aí eles decapitaram o rei, né? Luís XV, certo? Com a Maria Antonieta, né? Tal, tem até o filme e tudo mais, certo? E ali então começou a Revolução Republicana, vamos dizer assim, certo? Começou a tal da democracia, né? Através do caos ali. Só que o que acontece? Ainda não tinha começado a democracia, tá? Começou a república, tá ok? E aí Napoleão, ele vendo isso, ele que era um cara que tinha uma visão muito assim religiosa das coisas, ele viu a oportunidade, certo? A oportunidade foi o quê? Calma aí, sem religião esse povo não vai para lugar nenhum, certo? Agora, certo? Ao mesmo tempo, a religião não pode ter mais aquela mesma força que tinha antes, que eles já estão saturados disso, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o Papa, certo? E a gente vai entrar num acordo, ok? A gente vai entrar num acordo. A gente vai confiscar todos os bens da Igreja Católica e vamos dar o poder ao clero, a gente vai escolher isso, aquilo, certo? O Estado vai estar acima, certo? Da Igreja. E aí o que acontece? A partir desse momento, então, começou ali a divisão, a laicidade, que eles chamam, né? Os franceses chamam até hoje de laïcité positive, né?
que é o que? A separação entre igreja e Estado, tá ok? Com o Estado estando acima da igreja, tá ok? E aí o que acontece? O Napoleão já dizia, não, a religião ela é necessária, tudo. As pessoas precisam disso. Então a gente vai deixar, só que eles não terão esse poder maior do que o Estado, certo? E aí ele começou então a construir um Estado forte, certo? E esse Estado forte na figura dele, certo? Como ele dizia, nada além de só Jesus Cristo que eu não consigo passar, vamos dizer assim, certo? É o que ele dizia. E aí ele tinha isso na cabeça e ele tinha então uma convicção muito forte de que tendo isso na cabeça ele conquistaria o mundo, certo? E ele começou a ir adiante. Na verdade ele acreditava na mesma coisa que os protestantes acreditavam. Só que ele entrou num acordo de senhores com o catolicismo, tá ok? E aí começou a conquista, foi derrotado na Rússia, como todos conhecem a história, certo? E aí depois com essa derrota ele humilhou vários países da Europa e tal, e aí entra o que o Castanheira falou. Aí a onda de nacionalismo começou em todos esses lugares. Não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. E com a onda de nacionalismo, um dos maiores prejudicados, certo? Foi a Alemanha, certo? E, porque eles não tinham território, nada conquistado e tudo mais, até Portugal tinha aqui, o Brasil e tudo mais, a Espanha tinha, todo mundo tinha, a França tinha, a Inglaterra tinha, e a Alemanha não tinha nada, certo? Então eles se sentiram um pouco humilhados, e aí foi onde começou então toda aquela questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que são ligadas, tá? As duas guerras foram causadas por um desconforto com a Alemanha e tudo mais, certo? E aí a gente conhece a Segunda Guerra Mundial, né? Mais recentemente, na figura do Adolf Hitler, certo? E aí com o Adolf Hitler, com os aliados e tudo mais, a Segunda Guerra Mundial, que vocês já viram na escola, certo? Todo mundo sabe isso, porque é uma coisa mais contemporânea, certo? Ela culminou, a Segunda Guerra Mundial terminou então, ali com o Hitler se matando, mas, além disso, terminou mesmo com o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, certo? E ali era um poder científico muito grande, era tipo assim, era o máximo da ciência na guerra, certo? A bomba atômica. Então os homens pararam de brigar, falaram, opa, calma aí, esse negócio é muito sério, pode destruir o mundo inteiro, certo? E eles começaram então a utilizar as tecnologias adquiridas, certo? Que em grandes partes foram desenvolvidas pela Alemanha, certo? E ali metade estava com a União Soviética, metade com os Estados Unidos, como o Castanheira fala muito bem. E eles começaram a utilizar isso para conquista espacial. Vamos lançar para fora. Eu quero atingir a Lua, eu quero atingir Marte, eu quero atingir Saturno, Vênus e assim vai, entende? Então começou isso daí, certo? E aí essa conquista espacial então, certo? Ela culminou aonde? Na ida do homem até a Lua, certo? Que foi considerado ali o marco máximo, certo? Até esse momento, certo? Vamos dizer assim, a nível espacial do homem indo, tá? Foi considerado o ponto máximo, certo? Que foi conquistado pelos Estados Unidos. Então, assim, ele chegou lá, ele colocou a bandeirinha dele, certo? Dos Estados Unidos. O Armstrong foi lá, tal, não sei se foi o Armstrong quem foi, colocou a bandeira dos Estados Unidos. E ali mostrou o quê? A conquista espacial pertence aos Estados Unidos. Tanto que o George Bush mesmo, lembro, né, esse tempo atrás ele falou, nenhum país tem nenhum poder sobre o espaço sem passar pelos Estados Unidos da América, tipo assim, entende? Ou seja, eles são como se fossem donos do espaço sideral, certo? Assim, se consideram os legítimos detentores do direito espacial, certo? Aí vamos lá, aí eu vou entrar agora numa questão, como é que a gente chega no Bolsonaro nessa questão aí, certo? Você pode estar pensando, a gente chega no Bolsonaro porque essa motivação toda ela aconteceu por causa da Guerra Fria, certo? Entre a União Soviética e os Estados Unidos, que era motivada pela esquerda e direita, que era os comunistas e os capitalistas, certo? Você pode estar pensando, é isso e acabou, entendeu? E eu posso dizer para você o seguinte, em partes é isso sim, em partes é isso, porque assim, hoje a gente vê, até o Bolsonaro ele usa muito essa retórica sobre os comunistas, isso, aquilo, aquilo outro, certo? Que é o quê? As pessoas que não respeitam a vitória dos Estados Unidos na guerra espacial. Seriam esses os comunistas, tá ok? Não respeitam os Estados Unidos na guerra espacial. Aí vamos lá. Só que no meu ponto de vista, e aí eu vou falar para vocês agora, entrar numa questão bem mais, assim, de centro,
e não mais de esquerda ou de direita, como eu sempre falei, né, que eu sou de centro, tudo